Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a resenha deste livro, que se chama Escondendo Edith, uma história real, tá? Ele é da Cat Kayser. A Edith era uma menina judia que viveu lá no tempo do nazismo, tá? Então, esse livro conta um pouquinho da história do nazismo pelos olhos dela, pelos olhos de uma criança, né? Quando a gente vivencia, quando a gente vê filmes, documentários daquela época, já é muito ruim. Imagina isso pelo olhar de uma criança assustada, né? Então, a Edith e a família dela, eles passaram por uns 3 lugares diferentes antes de ter que se separar. Cada um foi para um lado, né? O pai dela foi preso, a mãe e a irmã mais velha foram trabalhar numa fazenda, que elas ficaram escondidas lá, e a Edith e o irmãozinho mais novo foram para uma casa, um tipo de abrigo, de orfanato, assim, que um casal tinha lá numa comunidade francesa, se chamava Mosaic, a comunidade, Mosaic, e o casal se chamava Chata e Bowley. E eles tinham um abrigo onde tinha em torno de 500 crianças, e toda a comunidade sabia que eles abrigavam as crianças judias lá, e ninguém denunciava. Inclusive o prefeito, quando sabia que ia ter inspeção dos nazistas, ele ia, avisava eles para eles poderem fugir com as crianças e avisava quando a barra estava limpa para eles poderem voltar. Então, semanalmente nesse abrigo, diariamente, eles tinham exercício com as crianças, assim, atividades escoteiras para armar, desarmar a barraca e tal, e para eles estarem sempre preparados para quando recebessem a notícia que eles tinham que fugir, eles podiam fugir. E isso aconteceu em um momento que a Edith estava lá. A Edith só tinha 10 anos, se não me engano, na época, entre 9 e 10 anos ali. E todas as crianças, né, tinham mais ou menos essa faixa, tinha as menores, tinha as um pouquinho maiores e tal. E um dia o prefeito bateu lá e falou, ó, tá chegando os nazistas, então eles pegaram, passaram em torno de 5 dias, se eu não me engano, no mato. Mas todos eles eram já muito bem instruídos, muito bem preparados, né? E quando a barra estava limpa, eles voltaram. E assim foi indo, e aí essa casa em um momento teve que fechar e ela teve que ir para outro lugar, que era uma outra escola, né, que era muito mais precário, onde ela tinha que fingir que ela não era judia, né? Foi ela e mais uma amiga do internato, porque ali elas também tiveram que se separar para a casa teve que se separar para não dar a bandeira, né? Que eram crianças judias e tal. E uma curiosidade é que essa casa, que tinha em torno de 500 crianças, não perdeu nenhuma criança. A única criança que acabou sendo perdida, né, provavelmente faleceu, foi uma criança que a família veio buscar, porque eles iam fugir para a Suíça ou para a Suécia, não sei, não me recordo. E eles acabaram sendo pegos e enviados para o campo de concentração. Mas do restante, as crianças que estavam lá, todas foram salvas, né? E aí, esse livro então é sobre isso, né? Conta toda essa história, como que ela passou esses anos do nazismo, se escondendo, indo de um lar, indo para o outro, indo para um abrigo, até o final da guerra, onde ela conseguiu voltar a se reunir com a família dela, menos com o pai, né? Que acabou falecendo no campo de concentração, mas é uma história bem legal, bem comovente, legal na medida do possível, né? Mas bem comovente, vale a pena ler Escondendo Edith.